Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência e pela sua parceria. Estamos começando, a partir de agora, aqui na TV Câmara Caxias, o nosso podcast em áudio e em vídeo é o nosso Caxias Conversa. Você confere pelo canal 16 da NET Claro TV, pelas redes sociais, pelo YouTube e também uma saudação especial a você que nos ouve pelo Spotify em formato de audiocast nas plataformas da Câmara Caxias. Papo de hoje, papo de criatividade por aqui e nada melhor do que trazer quem entende do assunto pra gente falar sobre o Dia Mundial da Criatividade, que na verdade são 3 dias. É isso, meu líder Ivan Grisolia, bem-vindo. Obrigado. A gente já começa a criatividade aí, né? É o Dia Mundial da Criatividade que a gente comemora em 3 dias, né? Então já inicia a criatividade desde aí. Já desde o primeiro passo ele é um dia criativo além dos outros, né? Exatamente. É o dia que tem 30 24, 48, 60 várias horas. É bastante coisa, né? É. Junto com a gente também a Franciele Arenhart. Fran, bem-vinda. Bem-vindos, todos nós, muito obrigada pelo convite. É muito bom voltar aqui ao programa para poder novamente falar de mais uma edição do WCD. Já participou com a gente, né? Isso no ano passado, e agora estamos comemorando aqui a 6ª edição do WCD em Caxias do Sul. 6ª edição? É isso É aí. bastante coisa pra Cada contar, ano né? maior e mais forte. Coisa boa. E junto com a gente também a Patrícia. Vietchoric. Acertei. Eu disse que ia acertar, acertei. Bem-vinda, Paty. Obrigado, muito obrigada pelo convite. Sobrenomes um pouco diferentes hoje, né? O teu, da Fran também, o Ludic alemão. O teu é de que origem? Meu é italiano. Italiano. Estamos todos em casa, então. Ivan, começa contigo. Conta pra gente um pouquinho o que é esse Dia Mundial da Criatividade que acontece de 21, 22 e 23 de abril nesse ano. Isso. O Dia Mundial da Criatividade, ele até tem um apelido carinhoso, né, de WCD, que é World Creativity Day. Ele foi criado pela ONU como dia 21 de abril. E a gente fomenta a criatividade a todo momento. E a criatividade, o porquê que a gente incentiva e fomenta a criatividade? Porque é através da criatividade que a gente acabou saindo dos homens das cavernas e chegamos ao que a gente é hoje, né? Se a gente não fosse criativo para pegar uma pedra, inventar a roda e pegar o fogo para conseguir cozinhar a carne, a gente não estaria aqui hoje, né? Se a gente seguisse sempre tudo certinho, não tivesse esse momento criativo para conseguir inventar coisas, a gente não conseguiria hoje ter muitas soluções para muitas coisas. E a gente fomenta isso a todo momento. Por quê? Porque criatividade é o que nos diferencia como ser humano. Hoje em dia, muitas das vezes as pessoas acham que a inteligência artificial é criativa, mas ela não é. Ela pega a criatividade do ser humano, molda e entrega alguma outra coisa. Mas somente o ser humano é criativo. Então é uma das coisas que mais nos diferencia hoje da inteligência artificial. Todo ser humano pode ser criativo? Todo ser humano Todo ser humano é criativo? Todo ser humano pode ser criativo, mas nem todo ser humano é criativo. Mas todo ser humano pode se tornar criativo. O que diferencia um criativo do outro? Um mais criativo que o outro? Às vezes a gente pensa que a criatividade ela é um dom, né? E a gente diz assim, ai, olha só que pessoa criativa. Na verdade, a criatividade ela é uma habilidade e a gente pode ir desenvolvendo ela ao longo da vida. Obviamente, a gente consegue perceber que as crianças, por natureza, são muito criativas, mas é justamente porque aquele ambiente está propício para, né? Então, a gente brinca que à medida que nós vamos crescendo e vamos endurecendo a nossa postura, muitas vezes os ambientes são menos tolerantes ao erro. Já a inovação vem nesse viés ao revés. Então, até por isso que a gente fala do WCD como sendo, hoje já oficialmente, Dia Mundial da Criatividade e Inovação, né? Porque justamente a inovação sem a criatividade, ela não existe. Então, sim, pessoas criativas são pessoas que desenvolveram mais a sua criatividade. Ela é uma habilidade, não um dom. Enquanto a gente conversa, eu vou anotando alguns insights aqui pro finalzinho, a gente bater um papo a 4 aqui sobre criatividade. Paty, como é que surge o evento? Onde ele surge? A Fran comentou que é a 6ª edição em Caxias, né? Mas ele é um evento, ele é mundial, ele é síncrono mundial? Sim, ele é um evento síncrono, né, mundial, e eu acho que também, né, a gente precisa reforçar que ele é gratuito.
né? O nosso grande objetivo com o Dia da Criatividade é justamente despertar nas pessoas, né, essa ideia de que todos podem ser criativos, né, e que essa criatividade ela move o mundo de diferentes formas. Então, nós teremos as atividades aqui em Caxias do Sul, né, nesses 3 dias, de 21 a 23 de abril, né, em vários locais da cidade, em diferentes horários, justamente para proporcionar, né, que as pessoas venham e participem disso e principalmente se identifiquem, porque ele é um festival e ele é totalmente colaborativo. Então a gente conta, né, com a ajuda da nossa comunidade de Caxias do Sul, tanto para liderar o evento aqui na pessoa do Ivan, né, nós temos os voluntários da organização, mas principalmente os inspiradores, que é a galera que vai estar ali mostrando, né, a criatividade no seu dia a dia, também são voluntários. E isso é muito importante para as pessoas se identificarem, né? Porque nós tivemos pessoas que participaram ano passado das oficinas, das palestras, e esse ano já se inscreveram como inspiradores. E aí a gente vai, né, gerando uma grande corrente do bem, assim, e desenvolvendo, né, várias capacidades, assim, na cidade. Vale aquela máxima de uma boa viagem, ninguém volta igual de uma boa viagem, ninguém volta igual de um bom evento. Exatamente. Quantos locais esse ano em Caxias a gente tem atividades do festival? Teremos em 6 locais diferentes esse ano. E no dia 21 a gente vai ter somente em um local, né? Era uma das grandes dificuldades dos outros anos, porque dia 21 no Brasil é feriado. Sim. Então a gente tem essa dificuldade. Uma porque terça-feira esse ano? Esse ano é uma terça-feira. Pra mas nos juntar com o outros- feriadão? Exatamente, mas nos outros anos foi na segunda-feira, que juntava mais ainda no feriadão, e no outro ainda foi no domingo. Então, né, a gente teve algumas dificuldades referente ao dia 21, e aí a gente pensou, como que Caxias se comporta no dia 21? Como que Caxias se comporta no feriado? Então a gente vai fazer dentro do shopping total, onde todos os caxienses Onde o Caxias se encontra. Exatamente. Então, a Não gente tem vai fazer- desculpa. Não tem, Não chove, literalmente. Não vai Não chover. tem tempo frio, tá tudo certo. Não tem. Então a gente vai levar o evento dia 21 somente para o Shopping Total, onde a gente vai levar atrações culturais lá. Então nós vamos ter muitas atividades e não tem idade. Literalmente não vai ter idade mesmo. A partir das 8 horas da manhã a gente já vai ter um público lá para fazer o treinão para a maratona. Então, até ontem, ontem não, dia 1º de abril, a gente fez o kick-off, eu até comentei com o pessoal lá, que eu conheço pessoas que correm, mas pessoas que acordam às 5 horas da manhã para correr às 8 horas da manhã, não sei, são pessoas que eu admiro muito, né, a coragem, esse incentivo de conseguir ir correr às 8 horas da manhã. Então, mas a gente vai ter um treinão, né, levado pela Secretaria Municipal de Esportes aqui de Caxias do Sul. Então, a gente já está prevendo mais de 300 pessoas que vão participar desse evento. Só desse evento. Só do treinão. Só do desta treinão. atividade. Só dessa atividade. Só essa atividade. Em um spoiler, temos mais de 67 atividades que ocorrerão. Então, só em uma atividade já estamos prevendo 300 pessoas. E de tarde, no dia 21, a gente já vai iniciar os eventos mais culturais, onde a gente vai ter uma dupla que vai cantar MPB, uma menina solo que vai cantar músicas populares ali. A gente vai ter uma banda também junto. Vamos ter o Bloco da Ovelha lá fazendo a bateria. Ritmo de carnaval. Continuar fazendo uma bagunça ali no Carnaval não termina, shopping né? total. Nunca, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou, o que eu vou fazer com o meu filho? Será que o meu filho vai aproveitar? Vai aproveitar sim, teremos uma atividade da Caminho do Saber, dentro do espaço Quindim lá, vão ter pinturas de rosto, brincadeiras, pinturas de Bob Good, então vai ter o evento para todas as pessoas. E se você quiser ir lá se acalmar, também teremos uma atividade de yoga dentro do Shopping Total. E isso do Shopping Village. E isso tudo só no dia 21. Só São no dia 3 21. dias de evento. Sim. Dia 22. O que temos no dia 22? Nós temos 5 trilhas regendo o evento esse ano. Nós temos trilha de empreendedorismo feminino, inclusive, né? Puxado pela Ela Hub, que é uma startup aqui de Caxias do Sul. Nós teremos trilha também de tecnologia. Então, cada anfitrião, como o Ivo falava, são 6 locais que estarão sediando o evento esse ano. Um deles é o Shopping Village, então,
edição, que acontece no dia 21. Os outros 5 anfitriões têm programações tanto no dia 22, quanto no dia 23. Então, nós temos atividades acontecendo na UX, na FSG, na UniFTech, na SIC e no Senac. Ele contempla a cidade toda praticamente com atividades. É isso aí. E, inclusive, o Ivan comentou algo muito bacana sobre o treinão que acontece, então, no dia 21, que está incorporando aqui um apoio da Secretaria de Esportes. Sim. Nós temos apoio de várias secretarias e nós temos vários apoiadores nesse evento, além dos próprios parceiros, que aí entram com alguns apoios mais, vamos dizer assim, que eles incorporam o evento, né? Então, parceiros como a SMED hoje estão podendo viabilizar as camisetas do Olha que legal. evento. Nós temos camisetas que, através, então, dos nossos apoiadores, Sicredi, Sebrae, a própria CX Contábil, Eletrodara, que são nossos mantenedores, nós conseguimos viabilizar hoje um número de aproximadamente 200 camisetas, e essas camisetas estarão sendo utilizadas ao longo do evento por essa equipe de voluntários que estarão aí trabalhando, inspiradores. Porém, cada camiseta é única, porque as camisetas estão sendo pintadas por crianças de 0 a 6 anos das escolas infantis daqui de Caxias. Eu vi essa imagem no Instagram, vou pedir para nossa direção colocar o @ na tela, para nossa audiência também conferir, uma camisetinha bem artesanal. Isso aí. Ela não vai se repetir jamais, né? Porque cada uma tem um formato, né? Então ficou muito bacana, né? Não tem regra. A gente vai para a escola infantil com as tintas, as cores do WCD, a camiseta branca, sem nenhuma estampa, e aí tem aquele momento de terapia ali, né? Artística, onde as crianças, sem regra, elas podem pintar. Desde carimbar a mão, fazer desenhos, arte livre, não tem regra. Nos outros anos, a gente percebeu muita presença de público adulto e público jovem no evento, mas a gente também começou a pensar cada vez mais que o público jovem de hoje não é o público jovem de amanhã. Exato. Então, a gente precisa levar cada vez mais essa criatividade, esse incentivo à inovação para as séries iniciais. E é por isso que veio também essa parceria com a SMED. E agora o Senac quer também fazer uma parceria com o grupo de idosos daqui. Vamos ver se a gente consegue viabilizar A gente ainda. contempla a criança, o adulto, o idoso, faz todo mundo se envolver, todo mundo exercitar a Isso aí. criatividade de uma forma ou de outra, Exatamente. todo mundo participa do evento, é muito legal. É um festival, né? Acaba que é um grande festival colaborativo e inclusivo, né? A gente tem esse olhar muito forte e por isso também as atividades, né, das trilhas, elas têm esse olhar, né, multissetorial. Então, no dia 21, as atividades são mais focadas para esporte e lazer, né? Mas nos outros dias a gente tem, né, empreendedorismo feminino, como a Fran comentou, a gente tem uma trilha mais de saúde, a gente tem uma trilha voltada para inovação, né? A gente tem uma trilha voltada também para outras atividades de empreendedorismo, tem gastronomia lá com o Senac, e eu acho que o que a gente tem de novidade também para esse ano, além, né, das atividades desportivas, é essa trilha Gov, né? Por quê? Porque a criatividade também tem que estar no poder público, né? E é um grande diferencial. Então, esse ano a gente trouxe também essa novidade, né, para inspirar as pessoas do poder público a usar cada vez mais a criatividade no seu dia a dia. O que especificamente é essa trilha Gov, para quem nos assiste? Então, essa trilha Gov, ela vai trazer, né, por exemplo, o case de Gravataí, né, que já vem trabalhando muito com as suas startups locais, né, que startups são empresas, né, de base tecnológica, são escaláveis. Então, a gente vai trazer a secretária, né, de inovação de Gravataí para compartilhar essas boas práticas, né, porque eles estavam agora recentemente, acho que era no Paraná, né, se não me falha a memória, para receber o Prêmio Nacional de Inovação, né? Então a gente vai buscar essas informações, vamos falar também, né, do GovTech, que é um evento voltado à inovação para poder público. Temos também um painel ali com boas práticas da nossa secretária Grégora, né, que é a secretária de inovação aqui de Caxias do Sul, com outros secretários de inovação da região, então o secretário Tiago de Flores da Cunha e o outro e a própria Selma. Exatamente. Então a gente vai ter, né, essa trilha justamente para ir integrando cada vez mais, né? Porque a gente sabe que a inovação ela já está muito dentro do empreendedorismo, né? A própria IA, que é um assunto bem palpitante, que eu vi que tu anotou ali nos teus pontos, também já está contemplado. Então, quem quiser saber, né, mais algumas coisas sobre a
vem para o WCD que a gente tem atividades, mas a ideia é justamente essa que a Fran falou, né? Então a gente está buscando as crianças, a gente está buscando, né, a terceira idade e também o GOV. Essa trilha do GOV é no dia 23? É no dia 22, 22, tá. pela manhã, Uhum. lá na SIC. Tá. E no dia 23, o que é o destaque do dia? No dia 23. Ó, tu É viu que ele difícil quer bastante de spoiler, tu viu? é Ele quer difícil A de nossa destacar. audiência, ela está sedenta Já por tá cedendo informação. por informações. É A sobre gente isso, tem né? uma oficina, a gente tem muitas. É. Inclusive, essa de A gratuita, no ano passado foi a primeira oficina que esgotou as vagas. Então, pessoal, fiquem ligados nas inscrições da oficina de IA do Luciano Libardi e outras. Craque Teremos da IA IA. em várias, Uhum. exatamente. Bar de craque da E ele também é um inspirador que se repete, né? Porque ele é um inspirador que vem aí da terceira edição dele como inspirador do WCD. Então, isso é muito bacana também, ver o movimento dos inspiradores querendo apoiar cada vez mais. Mas eu destacaria que no dia 23 nós temos também Senac muito ativo com gastronomia, comércio, variedades e gastronomia. E no ano passado também, oficinas que lotaram, que faltaram vagas, foram as oficinas de gastronomia do Senac. E, inclusive com harmonização de chocolates, assim, foi incrível. Porque Mas a gente... uma grande trilha no dia 23 vai ser o empreendedorismo, Uhum. empreendedorismo feminino, puxado pela Paty Gentzak, Sim. que vai ser somente lá na UX, onde a gente vai ter empreendedoras femininas também colocando suas artes ali para venda. E teremos o dia inteiro de palestras de empreendedoras femininas. E uma das coisas que eu gosto de chamar muita atenção, até um debate que eu fiz com a própria Paty Gentzak, é que o empreendedorismo feminino não é só para mulheres. Então, por favor, vá todo mundo assistir. Vá todo mundo prestigiar essas palestras e prestigiar as pessoas que estão lá. Por quê? Porque tem uma aula absurda para te dar. Então, e nos outros também vão puxar, cada uma vai puxar uma trilha e um conhecimento muito legal. Eu sei que tu está perguntando no dia 22 e 23, e o dia 22 e 23, na verdade, elas são trilhas complementares umas às outras. Então, a gente não tem... É difícil... Destacar, né? Eu vou falar que é um sentimento, talvez, de pai. É difícil eu falar que uma é melhor do que a outra, porque eu gostaria de estar em todas as Elas se atividades. completam, né? Vão se E a completando. gente também provoca a nossa audiência para ir nos 3 dias. Isso! Com certeza. E assim, pode escolher o horário que ficar mais, né, à Exato. disposição da sua agenda, porque nós temos atividades que acontecem pela manhã, atividades que acontecem à tarde e atividades que são noturnas. Então é muito bacana. No @Caxias do Sul Mais Criativa é possível encontrar todas as informações. Todas elas sempre presenciais ou tem alguma coisa online? 100% presencial. 100% presencial. presenciais. Então vamos lá. Világio, um dos pontos. Világio, UX, UX, Uneftec, que perfeito. mais? FSG, FSG Senac e SIC. e SIC. São esses os locais, Força da então, onde indústria junto com a gente. acontecem Aham. as atividades. @do Instagram na tela, o pessoal conferir por lá também a programação. Isso O aí. que o público vai encontrar de mais diferente esse ano? Uma para cada um agora, quero ver. Isso aí foi... Assim, ó, quero uma Essa, programação 3 dias. Isso eu achei o mais legal, o mais diferente, o mais exótico. Novamente, tu tá tentando me comprometer, eu não vou conseguir me comprometer. Ô, meu líder! Não, Que não. isso, meu líder? Mas o que hoje, o que o público vai conseguir encontrar nesse ano de diferente são trilhas. Exemplo, o ano passado e nos outros anos, cada líder, ele conseguiu expandir cada vez mais para a cidade, mais em locais. Isso foi muito, muito bom. Mas o ano passado, muitas pessoas falaram assim, mas eu queria assistir uma palestra que estava acontecendo na UX e uma palestra que estava acontecendo na FSG. Isso era uma das dores. E aí, né, em conversa aqui entre nós ali do grupo de liderança, a gente falou, cara, como é que a gente consegue resolver essa situação, né? Por quê? Porque, igualmente, a gente vai, cada ano, a gente vai expandir cada vez mais. Daqui a pouquinho, a gente vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como é que a gente consegue solucionar essa dor, né, que aconteceu? Então, a gente acabou trazendo trilhas de conhecimento. Exemplo, na SIC, de tarde, de manhã vai trazer a parte Gov, né? Então, vai ser uma criatividade no governo. Então, é uma das coisas muito interessantes que está trazendo. E da tarde vai ser somente sobre a indústria. Então, a pessoa que tem
um vínculo e tem mais é inclinado mais a esse assunto, consegue ir em um lugar assistir 6 palestras que vai sair de lá aprendendo sobre indústria e o que vem de criatividade de indústria por aí. No Senac vai trazer comércio, gastronomia e alguns assuntos satélites referente a isso, consegue ir em um local e ver todas as palestras ao mesmo tempo e em mais de uma sala. Então isso que trouxe de diferente nesse ano. Mas se tem uma trilha melhor que a outra aí, não vou me comprometer. Vamos ver se eu consigo arrancar das meninas, então. Vai, vamos ver. Sabe que Caxias, no ano passado, conseguiu um título que a gente vinha aí buscando, né? O Top 10 Brasil. Então, Caxias do Sul é a única cidade do estado do Rio Grande do Sul que ranqueou no Top 10 Brasil. Top 10 Brasil do World Creativity Day, ele não tem primeiro, segundo e 10º lugar. São as Top 10 do Brasil. E Caxias do Sul, então, ranqueou aí no Top 10 e, obviamente, elevou a nossa régua. Então, a nossa expectativa desse ano é altíssima e, por isso, a gente vem trabalhando nessas ativações de marca. Então, acho que a gente já teve vários pontos diferenciados esse ano. Começamos pelas camisetas, que não tivemos nos anos anteriores. Começamos pelo lançamento, que foi feito, então, em Galópolis. A gente vem descentralizando um pouco a inovação e a criatividade. Espaço lindo. Lindo, né? Espaço. Dentro da Festa da Uva, esse ano, conseguimos, então, junto à comissão, também um espaço cedido, um estande com ativação, onde, para deixar marcas, nós levamos painéis e todo mundo que passou pelo estande, e é todo mundo mesmo, inclusive pet, podia deixar sua marca por lá. Então, a gente carimbava a mão, a patinha, foi muito bacana. Tem vídeo lá no @, hein? Tem que dar uma olhada. E aí, eu acho, assim, que além de todo esse movimento pré, durante e pós, porque a gente já vem trabalhando também no que serão as agendas pós-evento, este ano a gente deu um olhar, como o Ivan falou, num todo, do live shop, do artesanato, da gastronomia, fortalecendo, trazendo a SIC, a indústria, o Gov mais próximo, mas também essa questão da tecnologia que você apontou. É muito importante que a gente consiga perceber quais são os assuntos latentes do mercado e que a gente consiga visualizar do aspecto da inovação e da criatividade esses assuntos. Então, a tecnologia sempre esteve presente em todos os WCDs até hoje, né? Mas esse deste ano tem robô, tem simulador 3D, além do que a gente já tinha antes, tem a gastronomia, tem live shop. Então, assim, esse ano, literalmente, a gente pode dizer que a gente tem conteúdos para todos os públicos. Eu já vou voltar nesses tópicos, mas antes eu quero tentar. Aham. Vamos ver se a Paty me abre alguma coisa assim. Paty, tua preferida. Eu fiquei com a pergunta do milhão. Aham. Legal. O pessoal tá sabonetando. Vamos ver se eu consigo tirar de ti. Então, é difícil, né, apontar o mais legal, né, porque é para cada um, né? Então, assim, para quem gosta de robótica, a gente tem uma atividade lá na SIC com robótica. Para quem quer falar das suas emoções, aprender a lidar com emoções, a gente tem. A gente tem um título que causa também, que é Velório CIA. É sobre que isso. seria o velório CIA? Tem que ir pra descobrir. Agora tem que ir pra descobrir. Viu? Tu queria um Agora nome? eu fiquei curioso. Agora Agora Ela aí te tu deu o vê. nome. eu vi, né? Gestão das emoções sem surtar. Exatamente. Uhum. Então, assim, a gente tem de tudo, né? Para quem quer empreender, para quem quer uma imersão em IA, para quem quiser utilizar um simulador de voo, nós temos. Quem quiser utilizar um simulador de corrida, tem também. Então, assim, tu queria atividades, te dei várias. Quem Te quiser. dei uma meia dúzia. Eu vou pegar também um spoiler. Quem quiser saber como que vai ser a cirurgia no futuro, Também por tem. óculos VR, onde tu coloca o óculos VR, enxerga o corpo, vai fazendo os movimentos e o robô vai fazendo o movimento que tu tá fazendo junto. Então, tem pra tudo. Isso me remete a um pensamento que o tempo tá passando rápido e tá tudo evoluindo muito mais rápido. Porque a gente falava, eu tenho 41 anos. Na minha infância, a pessoa criativa, a criatividade, ele desenha bem. Uhum. Ele é um bom musicista. E se era muito limitado a esse tipo de coisa. Hoje não, tu falou em robô, gastronomia, a gente vai, óculos de realidade virtual para cirurgia. Hoje a criatividade, ela tá transcendendo o que coisa de 5, 10, 15 anos não era assim, é muito rápido. Tá tudo muito rápido. Sim, a evolução, ela vem, assusta muitas pessoas, isso é muito interessante, mas uma coisa boa que vem nesse tipo de evolução é que
esteja preparado, né? E as frases que vinha antes, as pessoas que são mais fortes são as pessoas que mais vencem, não, mas hoje em dia as pessoas mais fortes são as pessoas que mais se adaptam ao que vem por aí, né? Então, se hoje tu tá estacionado, se hoje tu tá fazendo as mesmas coisas, eu até falei isso também lá no lançamento em Galópolis, eu falei que as frases antes da morte de uma empresa eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Exato. Então, essas são as frases que acontecem a todo momento. A gente tem vários exemplos. Kodak tá aí para nos ensinar muito exatamente sobre isso, né? Blockbuster é outra Sim. grande case referente a essa situação. E as frases ditas é exatamente isso. Então, se tu não tiver criatividade para a todo momento se reinventar e buscar novas formas e como estabelecer novos parâmetros, vamos pensar assim, porque quando a gente via antigamente, eu vou dar um pequeno exemplo que é muito atual. As pessoas, mas vai acabar a água no mundo. Cara, hoje em dia tu consegue tirar sal da água. Hoje, e saiu em Israel, se eu não me engano, um aparelho onde tira a água do ar. Tu deixa o aparelho ali, ele vai tirando água do ar. Então, é através da criatividade que tu acaba solucionando problemas, muitas vezes pessoais e muitas vezes mundiais. Então, não esteja estacionado. A criatividade vai te levar além. Ela sai daquele negócio artístico básico, e entenda o básico no bom sentido, não o Sim, básico do sim. sempre fez pouco. E toma dimensão, é assustador. Te assusta? Me assusta, mas ao mesmo tempo me convida, né? A gente diz que a inovação, ela é como um mosquito, assim, que depois que ele pica, a gente não consegue mais, já tá correndo na corrente sanguínea. Então, assim, o WCD, ele não é só um convite para as atividades e um convite a explorar a sua própria criatividade. E mais do que isso, a gente busca muitas vezes as trilhas que são afins da nossa área de atuação, dos nossos gostos e habilidades. E por que não experimentar algo novo? Daqui a pouco eu não entendo nada de robótica, é numa oficina dessas que eu posso testar. Se daqui a pouco eu entendo que eu não sou um bom chefe de cozinha, deixa eu me testar aqui nessa cozinha. É muito de experimentação. Então, assim, assusta ao mesmo tempo que convida, né? A inovação vem muito disso. E aí a gente fala que não existe inovar sem criatividade, sem co-criar, mas também a inovação é a chave da sustentabilidade, que o Ivan trazia sobre a água, a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade dos negócios, né? Porque a inovação, ela traz o que é uma vantagem competitiva, ela me traz um gás no mercado. Então, assim, Caxias do Sul é por natureza, eu falava isso na entrevista do ano passado, volto a repetir, é por natureza uma cidade inovadora, empreendedora. Se nós olharmos para os grandes líderes da nossa indústria, se nós falarmos em Marco Polo, Randon, né? Que foram por muito tempo, assim, os cases da indústria automobilística, da grande inovação, foram grandes empreendedores que se testaram, que se motivaram e que, ao mesmo tempo que assustava eles o mercado, eles arriscaram, né? E estamos nós aqui dando sequência nisso. Então, assim, assusta, mas convida. E eu convido a todos, não só que eles se inscrevam nas oficinas das áreas afins, mas que eles se inscrevam também em oficinas que são, assim, muito aleatórias, a área que hoje eles atuam ao meio que circulam, porque esse evento, dado ao número de público, que é altíssimo, te permite algo que a Patrícia sabe falar melhor do que eu, que são as conexões. Nosso evento, a maior riqueza dele são as conexões geradas a partir dele. A Paty hoje é a nossa agente local de inovação aqui de Caxias do Sul e a nossa líder do BA. E o BA é o celeiro de conexões. Então, assim, quem sai do WCD tem a oportunidade de conhecer e circular nesses ambientes, né, Paty? Então, Paty, fala pra gente do BA e das conexões. Com certeza. No evento. Sabe que primeiro, antes de falar do BA e das conexões, eu fiquei, né, com esse gancho da inovação, né, se assusta, aliás, da criatividade, se assusta ou não. Eu acho que muito além do assustar ou não assustar, eu acho que a gente tem que falar também das possibilidades, né, que a criatividade gera. Aí, puxando o gancho do que o Ivan falou no começo, eu não vou estar acordando às 5 horas da manhã para correr. Vai lá no simulador de corrida que não precisa acordar às 5 horas da manhã. Pode ser às 10. Pode ser às 10, começar né? A correr às 10, né? Então, eu acho que a criatividade, ela tem muito isso, né? E a criatividade enquanto motor da inovação também, né? E aí isso vai refletir, né, no setor econômico, como a Fran trouxe, né? E aí, sobre o BA, né? O BA, ele é o nosso ecossistema local de inovação aqui de Caxias do Sul, né? O grande propósito do BA é promover
promover o desenvolvimento econômico e social de Caxias, do nosso município, nossa casa, né? Por meio da inovação. Então, para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se conectar, a gente precisa saber das iniciativas que a gente tem em casa, né? Então, por isso também, mais uma vez, o BA vem como um grande apoiador do WCD, né? Tanto na organização quanto na curadoria, mas principalmente com as suas pessoas, porque no fim das contas é tudo sobre pessoas. Né? Que se a gente não tiver as pessoas criativas, nada vai acontecer de novo na nossa cidade. Falando em pessoas, quem são vocês na pessoa física? Aí, não tem tempo aqui pra gente falar. Não, mas assim, hoje eu estou de líder do WCD, não sou o líder, né? Até porque a cada liderança no ano vai mudando, todos os anos vem mudando. Mas eu, na pessoa física, hoje tenho uma contabilidade da CX Contábil, que é uma das mantenedoras do WCD. Até isso eu falei também ontem, que a primeira pessoa que tem que comprar o evento é o líder. E eu, não somente na minha pessoa física, mas como meu CNPJ também comprei essa ideia, né, para difundir a criatividade por aí, junto com o pessoal da Eletrodário, que são mantenedores nesse ano. Sou professor de extensão na UX. Também eu ensino sobre custos e despesas e gestão de emoções. Cara, uma coisa assim, nada a ver com a outra, mas eu consigo. Também faço alguns trabalhos como CFO financeiro. Então, tenho essa outra parte também. E sou um maluco, que a cada momento a gente fala que a gente é do Bora, né? Então, a gente fala assim, vamos lá tomar uma injeção na testa, bora. Vamos entregar cachorro quente de madrugada, bora, vamos lá. A gente é do Bora, né? Então, eu costumo me dizer que eu fico me reinventando a cada momento. E é uma frase de para-choque de caminhão, mas é verdade. Se as pessoas me conhecem pelo que me via há um ano atrás, eu preciso me apresentar de novo. Porque a cada ano, a cada momento, a cada mês eu mudo e sou completamente outra pessoa e sempre vai melhor, né? Se a gente melhorar 1% a cada dia, a gente melhora 365% no ano, né? Muito bem. Paty. Quem é a Paty, pessoa física? Então, a Paty, pessoa física, ela é advogada de formação, ela é mestranda em administração na UX, ela é a mãe do Theo, de 7 anos, ela é a esposa do Guilherme, ela é agente local de inovação, ela chora falando de pessoas, né? Porque eu acho que não tem como a gente fazer as coisas que conversam com o nosso propósito sem se emocionar, né? Então, a Paty, ela é muito das pessoas, ela é muito das conexões e ela quer que as coisas aconteçam, né? Então, por isso também, né, que o WCD, ele tem o meu coração, porque a gente vê que juntando as pessoas, a gente consegue fazer muita coisa. E a gente pode mudar, sim, o mundo, né? Gerar oportunidades, porque às vezes é uma pessoa, né, que tem o seu negócio, mas nunca se imaginou criativa, nunca se enxergou na posição de uma mulher empreendedora, nunca se viu como uma pessoa inovadora, e ela faz isso no seu dia a dia, de maneira extremamente natural, e ela muda a vida dos outros, mesmo sem sentir. Então, a Paty é muito isso, sabe? De querer fazer as coisas diferente para que a nossa gurizadinha, principalmente, tenha oportunidades lá na frente. Como é bom ouvir gente que fala com o coração, né? Que fala com a verdade. É verdade. Tu sente que vem vindo e vira emoção e vira verdade, é muito bom. Quem é a Fran? Vamos ver se supera isso agora. Pergunta, vamos deixar eles responderem. Então, a Fran, que hoje se apresenta muitas vezes como a Fran do Inova, Sim. né? Inova RS, que é o programa de inovação da Secretaria e do Estado, mas como braço aqui no interior. Então, a Fran nunca está por Caxias e às vezes está. A Fran circula pelos 49 municípios da Serra Gaúcha. Obrigado por estar aqui hoje, então. Me sinto prestigiado. Então. Mas a Fran, ela, no coração dela, porque eu me tornei caxiense por escolha, eu não sou de Caxias, né? Sou do Vale do Caí, eu estou em Caxias, e eu sempre tive essa vontade maluca, como esses dois malucos aqui do meu lado, de mudar o mundo que a gente habita. E Caxias tem esse convite, né? O futuro que queremos. Vamos construir o futuro que queremos. Então, assim, eu sou jornalista, comunicadora de formação, fotógrafa, voluntária, mulher empreendedora, mãe da Meg, mãe do March. Eu sou voluntária por natureza e eu
tudo que vocês disserem, assim, vai mudar Caxias. Nem que seja um pouquinho, né? Mas a gente vai conseguir fazer algo por alguém. É horta comunitária, todo e qualquer projeto que, de alguma forma, aquela habilidade que eu já tenho desenvolvida pode vir a colaborar. Eles já nem dizem, Fran, tu quer? Eles já colocam lá, A Fran vai. e depois avisam. É tipo assim, Fran, você é co-líder do WCD, de novo. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido novamente convidada para esse movimento, mas eu fico mais feliz ainda de ter do meu lado uma série de pessoas que, assim como eu, se emocionam por estar aqui envolvidos, né? A Paty, assim, eu digo que quando ela fala e quando a lágrima dela corre junto à lágrima de todos nós. Porque realmente a gente sabe que a gente está apoiando na construção do amanhã da nossa cidade. E se nós não trabalharmos por uma cidade melhor, quem somos nós, né? Se nós não olharmos para o lugar em que a gente habita e, através da inovação da criatividade, torná-lo ainda melhor. Eu acho maluco que as pessoas falam assim, eu quero mudar o mundo e não conseguem nem arrumar a cama, né? Então a gente faz as coisas acontecer dentro do nosso mundo. Se a gente conseguir mudar o nosso mundo aqui, a gente já tá começando a mudar o mundo de muitas pessoas. Então, a Paty, quando fala, eu fico implicando com ela que ela tem um encanamento meio ruim ali, que acaba sempre vazando algumas coisinhas, mas a Paty fala com o coração, eu acho muito legal. Ivan, a gente tá se encaminhando pro final do nosso programa. O papo tava tão bom que passou voando. Parece que a gente tá aqui há 2 minutos. Voltando, então, focado no nosso evento. Inscrições gratuitas, correto? Correto. Mas tem que se inscrever em algum local ou é só chegar e participar? Não, tem que se inscrever, tá? Até porque a gente precisa manter os nossos números, pelo amor de Deus, eu não posso recuar. Rapidez. Nunca. Mas, assim, existe o site do World Creative Day, tá? Está fixado ali no link da nossa bio, no @Caxias do Sul Mais Criativa. Tem que se inscrever ali em cada palestra que for, até pra gente ter, porque existem locais onde tem número de pessoas possíveis. Então, até pra gente também ter esse tipo de controle, para que as pessoas também não vão e fiquem na porta ali em pé e não tenham a experiência que queira ter referente àquela palestra. Então, por favor, se inscrevam. E todas elas são de graça. Todas elas são de graça, tá? São gratuitas. Mas só que uma das coisas que eu falo é, tu não paga com dinheiro, mas paga indo, prestigiando e colaborando sempre. Vai e aproveite, porque as pessoas que estão ali dando falando sobre aquele assunto, eles pagaram para ter aquele assunto. E dedicaram eles o seu tempo, dedicaram a sua o seu tempo formação. e são pessoas, assim, a gente tem o Renato Cavignon, que ele tem 80 e alguns anos, eu não vou errar, tem alguém 80 e alguns anos, que já foi consultor de experiência do cliente para Claro, para um monte de gente. Ele vai falar sobre profissional indexalista. Cara, é um conteúdo extremamente rico que pessoas pagam cursos para ter aquelas informações ali. E ele tá se disponibilizando para entregar esse conteúdo para as pessoas. Então vão lá, aproveitem mesmo. E eu falo para todo mundo, cara, eu queria estar em todas. Não é só porque a gente fez parte da curadoria e a gente viu o que vai acontecer. Eu falei, cara, eu quero estar. Será que tem como filmar todas as coisas? Não tem um limite, né? Eu posso frequentar o que eu conseguir. O que eu conseguir, eu posso ir. Temos advogados, temos médicos, temos psicólogos, temos artistas, musicistas, nós temos de todos os gêneros, nós temos inspiradores. Tem atividades, inclusive, a gente estava falando que são mais 67 atividades já oficializadas e mais algumas que acabam entrando aí de última hora. A gente vai encaixando nesse calendário. Tem algumas atividades que tem turma 1 e turma 2, porque a gente já sabe que a demanda é muito alta, então para que a gente possa efetivamente entregar uma boa experiência, a gente fez 2 turmas, por exemplo, dessas oficinas, e realmente não tem limite de inscrição, apesar de ser gratuito, mas obviamente a gente pede que se inscreva e vá. E caso não possa ir, que informe, porque a gente possa... Exatamente. Vai poder se inscrever na hora? Vai poder se inscrever na hora. Eu não disse isso, não tá gravando, né? Vai poder se inscrever na hora, é uma novidade desse ano. Se tiver espaço. Exatamente. Não conte com a sorte. Isso, a gente sempre diz isso. Porque, assim, tem atividades que elas são, assim como temos palestras em auditórios que acabam permitindo um maior público, nós temos oficinas extremamente direcionadas. A oficina de yoga, a oficina de artes, são oficinas que são mão na massa, hands-on. A de gastronomia tem uma limitação de pessoas em volta. Rápido. Exatamente. Então, assim, realmente a gente pede as inscrições para poder entregar uma boa experiência. Assistir
o outro fazendo chocolate não é a mesma coisa que fazer. Exato. Então, Então, E tem uma degustação, geralmente. Ah, né? então isso nos a interessa. gastronomia É, a gente desse gosta. ano vai ter cerveja. Isso nos interessa. Então, Eu vai deixa eu ser- garantir a minha cerveja, inscrição anota enquanto aí. vocês falam, que deixa eu anotar aqui. Pra gente fechar o papo, Paty. Ah, Eu anotei aqui IA, e muito a- forte, ia. multissetorial, Sim, colaborativo, principalmente. inovador, visionário e conexões. Isso aí. É isso. É isso, e isso e mais um monte de outras coisas, né? Eu acho que nem a Fran falou, só indo para saber, né? Só experienciando. E eu acho que fica o convite, além da sua área de interesse, ver mais alguma outra coisa na programação, né? Porque é uma troca muito grande, principalmente para quem é empreendedor, e a gente sabe que a gente tem muitos empreendedores na cidade. É um momento também de network. Essa não estava na tua lista. Acabou de entrar. Acabou de entrar. Então, além, né, a gente tem degustação também, que é importante, a gente gosta, né? Então, é sobre isso, né? O que tu procurar na programação do WCD, tu vai achar. E sobre pessoas. E Isso. principalmente sobre pessoas. No Obrigado lance- pela presença, tá? Bom evento pra vocês. Obrigada. Muito obrigada. Fran, convite pra nossa audiência, pra gente fechar. Olhando lá. Na lente da verdade. Cidadão caxiense, informação de utilidade pública. A gente convida todos vocês de 0 a 200 anos para participarem do WCD. Se o pequeno não consegue se inscrever, o pai e a mãe conseguem levar ele lá no Village Iguatemi no dia 21. Se o pai e a mãe também querem fazer oficina dia 22 e dia 23, fica o convite para vocês. Ivan, meu líder. Bom, pessoal, não deixem de ir. São assuntos relevantes ao extremo. Cada minuto que tu vai passar dentro de qualquer oficina, tu vai sair de lá um ser humano melhor. Então, isso é o que eu falo. A gente fez uma curadoria onde cada assunto, cada minuto foi pensado em todas as pessoas, de 0 a 200 anos. Então, não tem desculpa. De verdade, eu fico imaginando qual vai ser a desculpa, mas não existe. Porque quer brincar de pilotar um avião, temos um avião. Quer brincar de pilotar um carro, temos um carro. Ontem eu fiquei sabendo que uma das oficinas vai ser feita por um cartunista do Cortella. Do Mário Sérgio Cortella. Então, o cartunista, aquele que faz aquelas tirinhas dele, vai estar dentro de uma das nossas oficinas dentro do WCD. Então, gente, as pessoas que estão ali, elas estão disponibilizando um assunto rico e de coração para todo mundo. E isso é que eu não tenho palavras. E para agradecer todo mundo, não somente a eles, mas os co-líderes que estão juntos e os voluntários que estão juntos, que eles estão disponibilizando o tempo para fazer um evento magnífico para todo mundo que vai. Então, não deixem de ir. Certamente será sucesso. Obrigado, Paty. Obrigado, Fran. Obrigada. Obrigado, Ivan. Obrigado. Esse foi o nosso Caxias Conversa falando sobre o Dia Mundial da Criatividade. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.